Oi, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai decorar um bolo de 2 andares, mais uma vez com cobertura de ganache, porque a gente tá fazendo bastante por aqui. Eu já comecei fazendo ganache, né? Eu não mostrei porque vocês já sabem como que é. Se você não viu, tem vídeo aqui no canal mostrando passo a passo como é que eu faço o ganache. Eu vou deixar aqui o link na descrição. E aí eu mostrei pra vocês como é que faz, como é que é o bolo, né? Esse daí vai ser todo de chocolate, com 2 camadas de recheio. E aí a gente não coloca muito recheio assim na borda para não ficar vazando, mas por dentro ele é bem recheado. A gente deixa sempre um dedinho antes da borda para que não fique vazando recheio, para ficar mais seguro. E aí eu vou começar fazendo a pré-camada de ganache. Eu coloco primeiro uma camadinha. Eu vou mostrar para vocês hoje como que eu faço a guia, né, do meu bolo para fazer, para ele ficar retinho. Eu já fiz várias vezes aqui com vocês ele livre, mas hoje eu vou usar a guia porque eu tava com um pouquinho de preguiça. Então eu queria que ficasse pronto mais rápido, né? Então eu usei a guia. Como que eu faço? Eu pego um disco de papelão, aquele disco durinho, e eu corto ele um pouquinho maior do tamanho do meu bolo. Geralmente a forma da gente ela tem uma bordinha, então eu sempre faço na medida da forma, que fica mais ou menos um dedinho a mais do bolo. Então eu corto esse disco, passando um pouquinho do bolo. A parte de baixo eu não coloco nada, né? Esse disco vai no bolo. E o de cima eu cubro com plástico filme, porque dessa forma eu vou conseguir tirar ele sem arrancar a ganache, né? Então é como se fosse uma peliculazinha para poder proteger a ganache e eu tirar e ela ficar bem retinha. Então esse disco de cima, os dois, o de cima e o de baixo é do mesmo tamanho. Eu corto os dois iguaizinhos. E aí o de cima eu coloco cubro com plástico filme, faço um buraquinho em cima. Eu coloco um palito dentro também desse buraquinho para prender. Nesse momento eu não coloquei, mas depois eu vou lembrar e vou colocar. E aí eu faço assim, então eu vou preenchendo com ganache na lateral. Tô fazendo primeiro essa primeira camada. Que essa camada, ela geralmente sai bastante farelinho. Esse bolo, inclusive, ele saiu bastante. Então, a gente tem que passar assim mesmo. Vai passando para grudar esses farelinhos na ganache e selar. Porque se a gente pegar o ganache com o saco de confeitar e passar no bolo, sem colocar nessa pré-camada, pode ser que solte a camada todinha. Então, primeiro a gente sela, faz essa primeira camada, mesmo que saia os farelinhos, vocês viram que saiu bastante aí, ficou até marronzinha a ganache, mas pode passar. E aí eu levei um pouquinho para a geladeira, depois eu vou fazer a segunda camada. E aí eu vou preenchendo camada por camada, até chegar nessa bordinha. Quando chegar nessa bordinha, ele vai ficar todo retinho, porque ele vai seguir a espessura do disco. Então, esses discos, ele vende pronto, se eu não me engano é de acrílico. Eu já vi gente usando também de madeira, que é tipo aquele cake board, né, que a gente coloca embaixo do bolo. Mas eu não comprei porque sempre tem um bolo de um tamanho diferente, então eu faço assim mesmo. Quando eu preciso fazer, eu faço com um disco de papelão. É só cortar um centímetrozinho a mais do bolo e aí eu já tenho o meu disco. E aí eu vou fazendo assim. Então eu vou preenchendo com o ganache, ele todinho. Vou passando, eu sempre fui colocando, a cada camada eu fui colocando um pouquinho na geladeira. O ar-condicionado estava ligado, mas estava demorando um pouquinho para secar, então eu queria agilizar. E aí eu fui colocando uma camada e fui levando para a geladeira. E eu fui fazendo também o processo dos dois bolos, porque vai ser um bolo de andar. Então eu tava fazendo os dois ao mesmo tempo. Só que aí eu mostrei para vocês só um, porque o outro eu vou fazer igual, né? Vai ser a mesma coisa. Então eu coloco o ganache para preencher até a lateral e aí depois eu vou passar essa espátula. Quando eu passo a espátula, vocês estão vendo que ela vai saindo o excesso todinho. Só vai ficar no bolo o que realmente tem que ficar, que é para ele ficar todo retinho. E aí, quando ela vai encostando no disco de cima e no disco de baixo, a lateral dela fica toda retinha. Então, eu vou passando. E aí, depois vocês estão vendo que tem algumas partes que ficam alguns buraquinhos. Eu vou coloco mais ganache, vou alisando. E aí, é um processo repetitivo, né? A gente vai fazendo até ele ficar todo retinho, do jeito que você desejar. Essa primeira camada que eu tô fazendo, ela é uma camada, né? E depois é que eu vou vir colorindo. Por quê? Pra não gastar muito corante. Então, eu vou fazer primeiro essa camada com ganache branco. Depois é que eu vou vir com uma camada bem fininha com o ganache colorido, que vai ser vermelho no caso. E aí vocês podem pegar essa dica também. Geralmente a gente faz isso no bolo de chantilly, quando a gente vai fazer cores escuras, né? Então se a gente for fazer bolo de chantilly vermelho ou preto, a gente pode ou pintar, né, com pó para decoração, ou a gente pode fazer dessa forma. Primeiro faz uma camada com o chantilly branco e depois a gente faz com o chantilly colorido. E é basicamente isso que eu vou fazer aqui. Primeiro eu tô fazendo uma camada com a ganache branca, vou deixar ele prontinho e depois eu vou colorir só uma pequena parte de vermelho. E dessa forma eu vou economizar corante
E vai ficar bem mais prático. Pra mim é mais prático. Pra você pode ficar mais difícil, né? Porque tem que fazer 2 processos e aí você decide. Se você quiser tingir logo tudo, você pode tingir a quantidade toda de ganache que você vai usar e fazer assim mesmo. Mas eu tô preferindo fazer assim, pra economizar corante. E aí ficou pronto os 2 bolos. Esse vai ser o de baixo e esse que vai ficar em cima. Eu fiz os 2 ao mesmo tempo, só que vocês não viram, né? Mas aí eu mostrei o processo só de um. E aí os 2 tá com uma camada inicial, né? Que é a branquinha. E eu não alisei tanto. Aqui, né, vocês estão vendo que não tá tão perfeitinha, porque eu vou alisar nesse momento. Então, eu já tingi a parte que vai ser vermelha. E eu vou fazer uma camada bem fininha. Não precisa ser grossa, não. É só para o bolo ficar todo vermelho. E aí, o que eu faço? Eu deixei ele um pouquinho mais molinho, né? Eu coloquei um pouquinho no micro-ondas. Mas não coloco ele quente. Ele só para deixar ele um pouquinho mais mole. E aí, eu joguei em cima mesmo e vou passando a espátula até preencher ele todo. Depois eu vou alisar com a outra espátula, né? A grande, a espátula alisadora. E vou fazer o mesmo processo. Só que esse aí vai ser livre, né? Eu não vou usar guia. E vai ser só para preencher o bolo e fica todo vermelho. Então, vai ser basicamente isso. Eu vou colocando, vou alisando e vou colocando, vou alisando até ele ficar todo retinho. Se você já tá gostando desse vídeo, não esquece de curtir aí. Deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal se você for novo. E encaminha também para algum amigo seu, alguma amiga confeiteira que gosta de aprender, que gosta de ver, né, como é o dia a dia de rotina de trabalho. E aí encaminha para ela os vídeos da gente também, para que ela assista. Então, aí eu vou começar a alisar, né, com a espátula alisadora e vou passando. Depois vai ficar umas partes com buraquinhos, como vocês estão vendo. E eu vou fazendo a mesma coisa. Eu vou colocando um pouquinho mais, vou alisando, vou colocando um pouquinho mais, até ele ficar todo retinho. O processo vai ser esse. E aqui ficou pronta a lateral. Agora a gente vai fazer a quina. Mas olha como que ele ficou todo retinho, perfeito. Agora a quina, antes de fazer, eu coloquei um pouquinho o bolo na geladeira para ele dar uma endurecida. E essa quina fica um pouco mais durinha. E aí, como que eu tô fazendo? Eu tô usando, vocês estão vendo que eu limpei a espátula. Sempre que eu passo a espátula no bolo, eu tiro, né, a ganache que vai vir e eu limpo ela com papel. Eu tô com o papelzinho aí na mão. E eu tô com, essa vasilhinha que tá aí do lado, eu tô com um pouquinho de água, que eu esquentei ela no fogo, deixei a água morninha. E aí eu sempre vou mergulhando essa espátula na água morna. Enxugo ela, né? Não vou colocar ela molhada no bolo. Enxugo e ela vai ficar quentinha. E aí, como ela vai estar quente, vai sair bem mais fácil essa ganache de cima, como vocês estão vendo. Ela meio que derrete e sai bem facinho. Então, eu vou fazendo assim. Eu passo, tiro a quina do bolo, coloco lá na vasilhinha a ganache que eu vou tirar. Molho de novo na água quente para esquentar a espátula, enxugo e passo no bolo. E aí vou repetindo o processo. E sempre que eu for colocar a espátula novamente no bolo, eu limpo também com papel, para que não venha a sujeira, né, de ganache no bolo e acabe danificando a decoração. Quero que fique bem perfeitinha, bem limpinha. Então a gente vai repetindo o processo. Eu fiz nos dois bolos para mostrar para vocês, né, um pouquinho mais. E é basicamente isso. Eu só vou passando a espátula
E essa dica da água quente é perfeita, porque sai tudinho a quina. Não, você não vai ter que ficar repetindo o processo, né? Porque quando a gente faz com a ganache, com a espátula sem nada, né? A espátula sem estar quente, fica saindo pedacinho. Então a gente tem que repetir o processo depois na lateral, né? Que acaba danificando. E dessa forma não, a gente tira em cima e acabou-se. Já tá perfeito. Como vocês estão vendo, esse daí já ficou perfeito. Como a lateral já tá pronta, eu tiro a quina e já tá lindo. E agora eu vou fazer com esse bolo de cima e o processo é o mesmo. Eu vou tirando, passo a espátula ali, vou colocando um pouquinho mais de água quente, enxugo e passo novamente no bolo. E aí a gente vai tirando tudo. Ficou assim, mais um todo retinho. E aí eu ajeitei um pouquinho mais na lateral, fui acertando. E eu fiz a sobreposição dos dois. Esse de cima vocês estão vendo que tá com as manchinhas brancas. Mas não tem problema, porque é ganache branco, né? Que tinha na vasilha, então deu uma misturada. Porque esse de cima eu vou colocar um glitter. Então por isso que eu me atentei mais, deixar perfeitinho de baixo. E esse de cima nem tanto, porque vai preencher com o glitter, então não vai dar pra ver. E aí eu passei um pouquinho de água com o pincel nesse bolo de cima e fui colocando o brilho. Eu não mostrei muito o brilho porque o celular descarregou na hora, mas o que eu fiz só foi borrifar o brilho nesse bolo de cima. Fiz esse acabamento, né, entre um bolo e o outro e apliquei o topo. E aí ele já estava pronto. Ele foi bem simplesinho, foi como a cliente pediu, ela queria ele todo vermelho e glitter só no bolo de cima. E aí ela escolheu esse topo, né, a gente mandou fazer e ficou perfeito como ela queria. Espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou de alguma forma e até o próximo vídeo.